Olá, amados irmãos, graça e paz. Olha, como é bom depender de Deus. Você está nas melhores mãos. O Senhor está cuidando de ti. É claro que quando a gente perde o controle para Deus, quando você entende que você chega no ponto aonde termina a sua força, acabou o seu recurso. Não se preocupe, porque Deus nunca precisou da maioria para fazer a diferença. Deus nunca precisou de recursos humanos para operar o milagre. Não se preocupe com a falta de ferramenta. Você tem a palavra ao seu favor. Não se preocupe com o próximo passo, ainda que você esteja aflito. Também não se condene pela aflição. Aqui no Salmos 34, no versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode até ficar aflito, mas você pode ter certeza que Deus vai livrar você de todas as aflições. Por que a aflição? É justamente porque você depende de Deus. Então, por não saber o próximo passo, é natural que você fique aflito. É natural que, de repente, por perder o controle para Deus, venha uma aflição. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter certeza, Deus vai livrar você. Ele vai confirmar todos os seus passos. Ele vai completar aquilo que falta. O Senhor nosso Deus, Ele é fiel. Então, você vai tirar força da fraqueza. É em cima dessa palavra que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 34. Os homens do passado, os heróis da fé, tiraram força da fraqueza. Nós estamos orando em cima desta palavra, citando os Salmos 91. E o Senhor tem manifestado a sua glória e há de manifestar na sua vida. Receba essa palavra na sua vida. Você está colocando diante de Deus os seus limites, as suas aflições. Você transforma as suas aflições em oração. Você não fica pelos cantos lamentando, lambendo as feridas. Não. Você se posiciona diante do seu Deus. Você sabe que o Senhor, Deus, Ele é maior do que a sua aflição. Essa aflição que está no seu coração, ela não vai te vencer. Eu vou trazer agora um exemplo de fé, porque nós estamos meditando nos heróis da fé. Davi. É uma passagem muito conhecida. O gigante Golias. Davi vence o gigante. Certamente você conhece essa passagem que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. É muito interessante a gente meditar nessa passagem. Como Davi conseguiu um menino, um garoto, sem a armadura, veja, sem o recurso necessário, para vencer o gigante, e ele consegue então vencer aquele gigante. Sabendo que o gigante foi o passaporte para Davi assumir o reinado. Não foi de cara que ele assumiu, não, mas validou Davi. O Senhor engrandeceu Davi através daquela vitória. Por isso que você não pode se entristecer. Você não vai se abater quando o gigante se levantar contra você. Aprenda com Davi. O que ele fez para derrotar aquele gigante? É muito interessante essa passagem, porque diz a palavra aqui, a partir do verso 23 do capítulo 17 de 1 Samuel, que o gigante insultava o exército de Deus, os israelitas. Aqui fala que ele insultava. E no versículo 24,
fala assim: porém todos os homens em Israel, eu quero que você preste muita atenção nessa aqui, nessa passagem. Porém todos os homens em Israel, vírgula, vendo aquele homem. Veja bem, essa palavra é uma chave poderosa. Vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Aquele homem desafiava o exército de Israel. Eles, vendo aquele homem, fugiram. Veja bem, o inimigo, ele tenta nos convencer da mentira dele. Ele tenta passar a mentira como se fosse a verdade. Então, aqueles homens, eles viram o gigante. Eles contemplaram a grandeza do problema. Quando você fica olhando, focando, valorizando aquele problema, a tendência é você fugir. Ninguém ousou desafiar Golias. Eles fugiram. É uma característica de quem fica focando o problema. Então, quanto mais você fica vendo, esse vendo é muito significante. Quanto mais você fica vendo o que o inimigo tem apresentado para você, os insultos, as ofensas, ele passa a ideia: você não pode contra mim. Quando você fica vendo, contemplando, valorizando, então logo vem o sentimento de medo, e temiam grandemente. Quando uma pessoa deixa o medo dominar, você pode ter todas as condições do mundo. Aquele gigante, ele fica maior. O inimigo coloca uma lupa de aumento e aquele gigante fica invencível. Não tem como você enfrentar alguém fugindo, né? Você nunca vai vencer fugindo. Muito bem. Mas aqui Davi, aí você pode meditar na passagem aqui, ele vai lá para levar alimento para os irmãos dele. Casualmente, ele ouve os insultos do gigante. Muito bem, olha a diferença de Davi em comparação com os homens do exército de Israel. Aqui no verso, eu vou ler um trecho aqui do verso 26. Davi ouviu falar, aos insultos, e aquele homem afrontando. Então ele pergunta quem é aquele homem. Aí ele responde, olha só que resposta ele deu: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Muito bem, aqueles homens via a grandeza do gigante. Já Davi, ele diminuiu o gigante. Ele chamou o gigante de incircunciso. Ele não declarou, não saiu da boca dele uma contemplação, uma palavra de exaltação daquele problema, daquele gigante. Pelo contrário, quem é este incircunciso? Veja que ele diminuiu o problema. É assim que você deve se comportar diante daquilo que o inimigo tem apresentado para você. Aquela afronta, os insultos, as barreiras, as dificuldades que você enfrenta, você pode então classificar. Você pode então diminuir. O teu olhar não é um olhar que vai produzir em você o medo, produzir em você o sentimento de fuga. Aqui Davi disse incircunciso filisteu, e veja bem, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Então o que Davi fez aqui? Ele exaltou o Deus dele. Ele exaltou o Deus Todo-Poderoso. Então ali, nessa declaração, meus amados irmãos, Davi venceu o gigante.
O fato dele pegar as pedras foi uma consequência, porque aqui ele venceu o gigante. Sabe, quando você vai para a guerra com fé, quando você vai para a guerra sabendo quem você é e quem é o teu Deus, então a vitória é certa. O Senhor vai dar instrução. Você não precisa se preocupar com recursos, porque no final você vai meditar aqui nessa palavra, depois você pode ler com calma, você vai ver que Davi tentou colocar a armadura de Saul, mas por ele ser um garoto, ele não conseguia se movimentar. O que Deus quer dizer? O que quer dizer essa mensagem? Veja, Davi não precisou de ferramentas humanas para vencer o gigante. Bastou ele crer, ele diminuir o Golias e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Ali ele confiou em Deus. Ali ele confiou. Certamente ele ouviu, inclusive dos irmãos dele, ele ouviu a palavra negativa, dizendo que ele era um menino, incapaz, né? Não se preocupe com os insultos. Não se preocupe com a palavra contrária. Mantenha o seu foco no Senhor. Então Davi, ele foi para cima do gigante, e você certamente sabe do contexto dessa história. Ele derrotou o gigante e Deus exaltou o nome de Davi. E através dessa vitória, Davi foi credenciado. Ele chamou atenção. Ele casou com a filha do rei e Deus deu uma grande vitória para Davi e para Israel. Muito bem, amados, vamos ficar então com essa mensagem. Com essa mensagem do Senhor. Deus está ministrando ao seu coração. Deus está direcionando os seus passos. Viu? Deus está revelando a palavra para você. É uma palavra revelada. Chega de ficar contemplando o inimigo, exaltando esse problema que se levantou contra ti. Esse problema, assim como validou, credenciou Davi, esse problema de hoje será o seu testemunho de amanhã. Aleluia! E o Senhor fará uma grande obra através de ti. Glória a Deus. Muito bem, amados, vamos então clamar ao nosso Deus. Estamos citando o Salmo 91 na nossa oração, para que o Senhor venha fazer como fez, como operou na vida dos heróis da fé. Eles tiraram força da fraqueza e colocaram em fuga os exércitos estranhos. Você não vai dividir sua casa com estranho. Você não vai conviver com estranho. Nós vamos orar para que todo mal bata em retirada. Esse gigante cai em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus? Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Aleluia. Prepara o teu coração. Vamos juntos, unidos, em oração, falar com Deus. Aleluia. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, essa afronta, as ofensas, as perseguições, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, e Te engrandecemos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pois nós reconhecemos que o Senhor é maior do que qualquer afronta, aflição, qualquer gigante, Pai, que se levantar contra a nossa vida. A gente não vai agir na força do nosso braço. Nós vamos, meu Pai, com as armas espirituais, com a nossa fé na Sua palavra. Senhor, o Senhor deu estratégia para Davi, Senhor. Ele pegou apenas pedras e ele lançou contra o gigante, Deus. A pedra que ele lançou foi certeira, Pai, e ele matou o gigante. Pai, o que o Senhor entrega para essa pessoa na mão dela parece insignificante, assim como aquelas pedras, mas o Senhor entrega algo para ela, uma direção, uma estratégia. Espírito Santo, revela para o Teu povo os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Revela, Pai, aquilo que o homem não consegue enxergar, mas o Teu Espírito mostra, aleluia, algo que aparentemente é desprezível, mas o Senhor faz daquilo que é desprezível uma arma poderosa. Pai, mostra, pode ser uma pessoa, alguém que ela nem imagina, uma ideia, uma estratégia, Pai. E através do trabalhar do Senhor, da direção do Senhor, ela vai vencer esse gigante, porque ela coloca a expectativa não no problema. Ela não faz como fizeram os homens, os soldados de Israel. Ela não fica contemplando, Pai, o problema. Ela tira os olhos do problema, aleluia, e coloca os olhos no Deus Todo-Poderoso. Ah, Pai, ela reconhece que o socorro vem do alto. E ela declara a Sua palavra, ela engrandece o Senhor, aleluia. Sabe, amados irmãos, eu quero dizer algo para você importante. Davi, ele era um adorador. Aleluia. Davi era um adorador, por isso que ele exaltou o Deus Todo-Poderoso. Adore a Deus. Davi adorava com as ovelhas. Ele salmodiava, ele adorava o Senhor, louvava o Senhor. Você deve adorar a Deus, e o Senhor vai revelar a grandeza dele para ti. Diga para Ele que você o adora, que você ama, que você exalta Ele, aleluia. Diga para o Senhor que você ama Ele, e Deus, Ele vai revelar a grandeza para ti. Esse problema que se levantou contra ti não é nada diante da grandeza do seu Deus. Não temas, segura na mão do Senhor. Ele segura nas suas mãos agora. Pega firme, segue em frente, não desista. Você não precisa da armadura, dos recursos do mundo, não. Você precisa de algo que Deus vai lhe entregar, viu? Deus vai entregar. Pai, revela para essa pessoa, Deus. Senhor Jesus, abra a mente dela, Pai. Abra os olhos espirituais dela.
porque assim como Davi, Senhor, o meu irmão e minha irmã é um adorador. Pai, honra a fé dela, Pai, a perseverança, alegra o coração, Pai, dessa pessoa. Confirma essas palavras e ela não vai ficar mais, Pai, vendo o poder do inimigo, não. Ela vai contemplar a grandeza do Senhor. Pai, aceita, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa reverência. Pai, nós tememos o Senhor e guardamos a sua palavra no nosso coração. Muito obrigado, Deus, por essa revelação. Pai, nós iniciamos esse dia confiando em Ti. No final do dia vamos agradecer as bênçãos recebidas. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia, irmão. Irmãos, glória a Deus por isso. Muito bem. Então, veja, Davi era um adorador. Antes de ser um soldado, antes de ser rei, antes de qualquer coisa que Davi conquistou, Davi partiu do princípio de adorar a Deus. Tanto é que a maioria do livro de Salmos, a maior parte, quem escreveu foi Davi. Então seja um adorador a Deus. Confessa Jesus Cristo, confessa a palavra de Deus e segue em frente. E Deus vai confirmar os seus passos. Olha, para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Bonfim. É um prazer ter você aqui acompanhando o Devocional. Nós estamos unidos nesse propósito, que é espalhar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. Se você então receber a chamada de Deus para compartilhar essa oração para alguém que Deus vai lhe mostrar, Deus vai colocar na sua mente uma pessoa que precisa ouvir essa oração. Envie essa oração e certamente você será um instrumento na mão de Deus e essa pessoa será abençoada através de você. Deus abençoe a todos e até o próximo Devocional. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai.